Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil já tem um automóvel para cada 4 habitantes. Os dados mostram que das 10 cidades com mais carro por habitante, 9 estão na região sudeste. Em São Paulo, a OAB está questionando na Justiça uma medida adotada pela Prefeitura que diminuiu a velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. Cada via tem um limite específico para evitar acidentes e engarrafamentos. As características técnicas dela e as condições do tráfego, como, por exemplo, se há escolas nas mediações, se a pista é simples ou dupla, são parâmetros para que os órgãos competentes estipulem a velocidade máxima. Além do estudo técnico, também é levada em consideração a velocidade de 85% dos veículos que passam por ela. E quem determina é o responsável pela via. A competência para legislar sobre direito de trânsito é uma competência da União. Tá? Só que não é uma competência exclusiva da União, então ela pode transferir aos estados, delegar aos estados e aos municípios também para regulamentar as normas com relação ao direito de trânsito. Na semana passada, as velocidades das vias nas margens dos rios Tietê e Pinheiros foram reduzidas por medida de segurança. Nas expressas, a velocidade caiu de 90 para 70 quilômetros para os carros de passeio, mas os veículos pesados não poderão ultrapassar os 60 quilômetros. Esta é a mesma velocidade máxima permitida nas centrais para todos os tipos de veículos. Eu acho que é muito brusco em alguns momentos, eu acho que falta sinalização. É curioso que as regras elas devem ser feitas para quem não cumpre, porque quem cumpre não precisa de regra, então se faz necessário, na medida que existem pessoas que não têm a menor consideração, com moto, com ciclista. Por um lado ele complica mais a questão do trânsito, né? Que gera mais engarrafamento, sem educação no trânsito. Não tem condições. Esses foram os principais motivos para a Ordem dos Advogados do Brasil mover uma ação questionando essas reduções e pede o retorno das velocidades anteriores. Segundo a ordem, a medida adotada pela Prefeitura da capital paulista transfere a responsabilidade da falta de segurança para a população, que poderia ser solucionada com a melhoria da sinalização e do asfalto. Com a mudança, ela teme um possível caos na volta às aulas. A OAB alegou ainda que os motoristas não tiveram tempo suficiente de se adaptar às alterações. A Justiça deu 72 horas para a Prefeitura de São Paulo se manifestar sobre os argumentos da OAB. Não é todo mundo que pode questionar a velocidade de uma via pública na Justiça. Órgãos, entidades, empresas públicas, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros, tem competência para acionar a Justiça, reclamando do aumento ou da diminuição da velocidade de uma via pública. O cidadão só pode fazer isso se for representado por uma associação. A sociedade ela pode ser ouvida, ela pode ser consultada, mas essa consulta prévia não é obrigatória, tá? O que é obrigatório para fazer a redução da velocidade seria esses estudos, né, com relação a acidente de trânsito, com relação à segurança dos motoristas. O cidadão comum, ele não pode entrar com uma ação civil para fazer esse tipo de reclamação, porque não se trata de um interesse individual, mas sim um interesse coletivo. Em São Paulo, o motorista que não respeitar as novas velocidades será multado em R$ 127 e pode chegar a R$ 957 se ultrapassar os 50% do limite da via. O ex-diretor de serviços da